Bom dia, tudo bem? Graças a Deus. Se você pudesse colocar de pé. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Salmo 46, entre tantas preciosidades que ele nos mostra, o versículo 5 diz assim: Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Deus está no meio dela. O salmista está falando da cidade do nosso Deus, a Jerusalém, cidade da paz, pelo menos profeticamente, né? Não hoje. Mas Deus está dizendo que, através do salmista, que Ele está no meio dela. E aí você vai estudar um pouquinho esse texto, você vai para a palavra hebraica que o salmista usou, e ele diz que no meio dela significa nas entranhas dela. E aí você aprende um princípio espiritual, amém? Quando Deus está nas entranhas de algo, esse algo não será abalado. E o Espírito Santo diz que Ele habitaria em nós. E Ele veio e habitou em nós. Foi promessa do Senhor. Ele mora em nós. Ele está dentro de nós. E quanto mais dentro de você, mais a presença de Deus se manifesta, mais nas entranhas da sua vida Ele está, mais Ele envolvido com a sua vida Ele está. E quanto mais isso acontece, menos você vai ser abalado por tudo que acontece. A palavra de hoje vai nos mostrar que nós não somos isentos de problemas e lutas e opressões. Mas quando Deus está nas nossas entranhas, no mais profundo do nosso ser, lá dentro mesmo, enraizado em nós, misturado em nós, possuindo a gente. Eu creio que o Espírito Santo tem que possuir a gente. A gente não é abalado por circunstâncias, por aquilo que acontece ao nosso lado. E aí vem a palavra que caiam 1.000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, eu não vou ser atingido em nome de Jesus, amém? Então, que o Senhor, que a presença do Senhor esteja nas suas entranhas, no meio da sua vida, no centro da sua vida, que Ele seja o centro da sua vida, para que a gente não seja abalado, para que nenhum de nós sejamos abalados, amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos te chamar para que o Senhor esteja nas nossas entranhas, Pai, no meio de nós, no meio dessa comunidade, nas entranhas dessa comunidade de fé, nas entranhas dessa igreja, nas entranhas do seu povo, o povo que se chama pelo teu nome. Nós queremos declarar que quando nós te servimos, quando nós viemos aqui te cultuar, prestar culto a ti, quando nós viemos aqui te buscar, o Senhor se manifesta no nosso meio, nas entranhas desse lugar, nas entranhas da nossa vida. Em nome de Jesus, assuma o controle sempre, todos os dias, que o Senhor esteja entronizado e no controle absoluto e total das coisas que vão acontecer. Nós consagramos esse culto a Ti, consagramos esse momento a Ti, essa manhã, esse dia, essa semana a Ti já seja consagrada a Ti, Jesus, a razão da nossa existência, razão da nossa busca, razão de nós estarmos aqui. Nós viemos aqui por Tua causa, nós não viemos aqui por causa de pessoas, de homens, nós viemos aqui por Tua causa, Jesus, e somente por Ti. Por isso, se manifesta no meio do nosso povo, se manifesta no meio da nossa comunidade, se manifesta nas nossas entranhas. É o que nós te pedimos nessa manhã, e seja adorado em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos adorá-lo. Adore-o
do fundo das suas entranhas, adore-o do fundo das suas entranhas, em nome de Jesus. Vamos adorá-lo. Jardim em mim,
graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado nele. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Eu lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti. Aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Eu só quero a ti. Lamento por viver indiferente. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti. Só quero a
tudo em nós, que nada mais, Pai, possa satisfazer o nosso coração, Deus. Que a gente não venha só cantar, que a gente não venha só falar, Deus, mas que nós possamos viver, Deus, essa verdade. Que nada mais, Senhor, que nada mais importa, que nada mais, Senhor, além da Tua palavra, além do Senhor, além, Pai, da Tua verdade, Senhor. Que a gente venha viver isso nos nossos dias a dia, no nosso dia a dia, Senhor, em nome de Jesus. Nada mais, Senhor, nada mais, Pai, além de Ti, nada mais, Senhor. Que essa seja a nossa oração dia após dia, em nome de Jesus, Senhor. Nada mais, Senhor. Nada mais, nada mais, nada além de Ti, só quero a Ti, nada mais, nada mais, nada além de Ti, só quero a Ti, nada mais, nada mais. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor, esse é o nosso pedido, essa é a nossa intercessão. Que o Senhor receba a oração que foi feita nesse lugar, que o Senhor receba e responda sobre cada um, exatamente como foi orado nesse lugar. Que o Senhor mude o nosso coração, que Cristo viva em nós, que o Senhor esteja em nossas entranhas, se movendo, que a gente respire o Teu reino, respire a Tua palavra, respire a Tua presença, que a gente se mova pela Tua presença, aonde estivermos, o que fizermos, o que falarmos, o que pensarmos, ali se manifeste o Teu reino e a Tua justiça e a Tua presença. Recebe a nossa adoração, Jesus, recebe o nosso clamor, recebe a intercessão que foi feita nesse lugar, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Podem sentar, aleluia. Bom dia para quem chegou. Vocês chegaram? Bom dia para quem chegou. Aí, chegaram mesmo, né? Ô glória! Aleluia. Já, tudo bem? Você está jogando ainda o futebol americano? Está jogando? Está no Palmeiras ainda? Ó, que livramento. Tô brincando, gente. Os palmeirenses que me perdoem, né, Ricardo? Eu não perdi a piada, né, cara? Vikings de Mauá. Deus abençoe. Muita pancadaria? Playoff. Domingo que vem? Domingo que vem. Começam os playoffs. Aí a Cíntia tem que ficar de joelho no chão orando, né? Para Deus... Ah, é lógico, para que, né, ele não volte de ambulância, né? Boa. Glória a Deus. Os palmeirenses me perdoem a piada, mas né, a gente vai rir muito em junho. Me aguardem. A gente vai rir muito em junho. A gente vai rir muito. Eu não controle mesmo, não tem problema. De casa, eu vou rir muito. Vou rir muito. Glória a Deus, gente. Quero dar as boas-vindas para você que nos visita, você que vem pela primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, seja abençoado por Deus, que o Senhor continue tocando aí no teu coração, que você continue recebendo tudo que Ele tem para você. Amém?
Glória a Deus. Nós vamos só continuar a nossa adoração aqui, né? Nós temos uma aliança com Deus e essa aliança ela abrange todas as áreas da nossa vida, né? Nós temos áreas e o Senhor cuida de cada uma delas e uma delas é a nossa área financeira, é a sua área financeira. E nós vamos consagrar a nossa área financeira através dos dízimos e das ofertas. Então, se você tem essa aliança com Deus, eu quero te convidar a fazer isso. Como? Nós temos a chave Pix da comunidade. Tá? Se você tem cadastrado aquela chave que é o CNPJ, deixa cadastrada que ela vale. Mas a gente fez uma que é mais fácil de lembrar. Pix, é o e-mail, tá? A chave Pix é um e-mail. pix@basecomunidadecristã.com. Se você pudesse colocar de pé, enquanto a gente adora, amém? A gente devolve o dízimo e oferta na casa do Senhor. Vamos adorar. Seja exaltado, Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Seja exaltado em nosso meio, seja exaltado através das nossas vidas, seja exaltado através do nosso coração, Senhor. Nós entregamos os dízimos e as ofertas a Ti, consagramos a nossa área financeira a Ti. Que o Senhor tenha cuidado de nós. Que o Senhor expresse, manifeste a graça sobre a vida de cada um aqui. A graça na área financeira sobre cada um aqui. Que todos, sem exceção, Senhor, que todos sejam supridos em suas necessidades, e não só nas necessidades, mas também nos desejos do coração. Que desejos sejam realizados pela Tua graça, pelo Teu poder, pela Tua bondade, Senhor. Visita cada casa aqui, cada mesa, cada família. Que jamais falte o pão à mesa. Que jamais falte a comunhão nas mesas. Que jamais falte a provisão para que as contas sejam honradas. Que no nome de Jesus, os celeiros de cada casa aqui sejam abastecidos, Senhor. Abastecidos com abundância, Deus, com abundância. Por favor, nós te pedimos, libera do alto, não da terra, do alto nós te pedimos toda a provisão. Faz milagres no meio do teu povo, Senhor. Libera vendas, contratos, responda as orações dos teus filhos, libera negócios, libera portas de emprego, honra os teus filhos profissionalmente, que eles desenvolvam uma carreira profissional tão abençoada, Senhor, para que o teu nome seja honrado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós consagramos
a nossa área financeira e as finanças dessa comunidade nós consagramos a Ti, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Podem sentar. Glória a Deus. Obrigado, viu, Ju, Rafa, Tiago, obrigado, Deus abençoe, viu? E até daqui a pouquinho, em nome de Jesus. Tudo bem aí? Obrigado. Queridos, em fevereiro nós iniciamos uma sequência de mensagens sobre o profeta Elias. Foram, ao todo, 11 mensagens expondo as Escrituras, mostrando a importância de Elias e também a humanidade de Elias, né? As lutas de Elias. A história de Elias, se você não percebeu, mas eu creio que você entendeu, a história de Elias tem muito a ver com a transição que a gente viveu do ano passado para esse ano. Tem a ver com o que muitos aqui viveram. E a partir de hoje, a gente começa uma nova sequência de mensagens. Nós vamos falar por alguns domingos sobre Moisés, tá bom? Moisés. E ao longo dessa sequência, nós vamos ver como Deus libertou o seu povo da escravidão lá no Egito, como Deus se revelou ao seu povo, ensinou o seu povo, ensinou o povo de Deus em meio ao deserto, como Deus moldou o caráter, como Deus avisou e preparou uma geração de Caleb e Josué para herdar a terra da promessa, como Deus mostrou milagres, sinais, prodígios, o poder dele, né? Sempre conduzindo o seu povo para um lugar prometido, para uma terra de promessa. E se a história de Elias teve a ver com a nossa transição do ano passado para esse ano, tenha certeza que a história de Moisés tem a ver com o que nós estamos vivendo nessa estação e com o que Deus está realizando nessa estação. Realizando em quem? Aonde? Realizando em cada um de nós. Realizando no meio dessa comunidade. Amém? Então, ore comigo por essa palavra e por essa sequência também. Pai, nós consagramos essa palavra de hoje e também a sequência, Pai. Que o Senhor nos alimente, Pai. Que a Tua palavra, ela rasgue o nosso coração. Que a Tua palavra entre e penetre no mais profundo e que ela nunca seja roubada. Nunca na nossa vida essa palavra, as sementes que serão liberadas aqui, elas sejam roubadas, Pai. Que a gente retenha a pura, genuína e verdadeira palavra de Deus, que a gente retenha essa palavra em nosso coração e que a gente dê frutos, e frutos que permaneçam, frutos de arrependimento, frutos de mudança, frutos de transformação nas nossas vidas, Pai. Nós consagramos esse tempo de palavra e essa sequência de palavra a Ti, para que o Teu nome seja engrandecido e unicamente honrado e exaltado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, para falar de Moisés, nós temos que começar falando pelo livro de Êxodo. Leram Êxodo? Oh, meu Deus. Leram o livro de Êxodo, sim ou não? Sim. Êxodo capítulo 1. Quem não leu? Estou brincando. Estou brincando. Nós precisamos ir para Êxodo e entender como se passou a libertação de Israel, como Deus se revelou ao seu povo. É disso que trata o livro de Êxodo. E se o assunto é libertação e revelação, Moisés foi essa figura que Deus levantou como aquele que apresentou, mediou Deus ao povo e como aquele que foi levantado como o libertador de Israel. Moisés teve um encontro com Deus. E esse encontro mudou a sua própria história e também a história de todo um povo. E Êxodo vai mostrar que os hebreus não foram destinados ao Egito. Os hebreus, o povo de Deus, eles foram destinados a Canaã, a terra prometida. Inclusive, essa saída do Egito rumo à terra prometida
ela fala do próprio significado do nome do livro do Êxodo. Esse termo Êxodo vem da tradução hebraica do Antigo Testamento para o grego e significa saída, significa partida, no sentido de deixar para trás. Vou deixar para trás. Talvez por isso Paulo escreveu: para trás eu deixo as coisas que precisam ficar e prossigo para o alvo. Amém? Importante saber que o Êxodo, essa história é a continuação do livro de Gênesis, com um intervalo entre eles, Gênesis e Êxodo, um intervalo de 4 séculos, 400 anos mais ou menos. Em Gênesis, a história nos mostra que nos dias de José, filho de Jacó, alguns poucos hebreus, número bem reduzido, 70 pessoas, eles, pela soberania de Deus, eles foram ao Egito e se estabeleceram no Egito, fugindo da fome, a fome que assolava todo o mundo ali. E foi através da vida de José que os descendentes de Abraão, e José era um deles, José filho de Jacó, José seria o bisneto de Abraão. Então, através de José, os descendentes de Abraão se estabeleceram na terra do Egito e lá foram sustentados por Deus. E levar os hebreus ao Egito foi um ato de pura graça, pura misericórdia, pura bondade e um ato de redenção da parte de Deus. As portas se abriram porque Deus deu graça a um homem diante de um reino. Deus deu graça a José diante do faraó que reinava na ocasião ali no Egito. E esse é aquele José, é o mesmo José que você sabe, foi traído pelos seus irmãos, foi vendido como escravos quando ele tinha 17 anos e ele foi arrancado da sua casa. É esse mesmo José que foi traído pelos seus próprios irmãos, pela sua própria família, mas que numa reviravolta, e aí é Deus, né? Essas reviravoltas que Deus orquestra na vida dos seus, na vida de quem tem aliança. Então, numa reviravolta orquestrada por Deus, esse José, de escravo, ele se torna um conselheiro de Faraó, ele se torna o braço direito de Faraó, ele se torna o governador do Egito, talvez um primeiro-ministro, um ministro de economia, um homem que aconselhava Faraó e Faraó ouvia o que ele tinha para dizer. Ele foi posto como governador do Egito, que era a maior potência na época. E o texto diz que cada um, vocês leram, eu li na minha casa e nós vamos ler de novo. O texto diz que cada um entrou no Egito com a sua própria família. Êxodo capítulo 1 diz assim: são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, já estava no Egito. Essas 70 pessoas constituíam todo o povo que Deus vinha formando desde Abraão, a partir de Abraão. E ao longo de 4 séculos, 400 anos, no Egito, eles se tornaram uma multidão. Verso 6 diz assim: faleceu José e todos os seus irmãos. Todos morreram. Toda aquela geração morreu, é o que diz o verso 6. Olha o que diz o 7. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Esse termo aumentaram muito, que o escritor, que é Moisés, ele usa, no hebraico significa enxamear, abundar, como um enxame. É mais ou menos assim, é como a multiplicação de um enxame de insetos, que você fala, cara, da onde veio esse enxame que encheu esse lugar? É isso que Moisés quis dizer. Isso fica comprovado com o censo que o próprio Moisés vai fazer lá na frente. Ele faz um censo e o censo mostra mais de 600 mil homens acima dos 20 anos, homens de guerra, contados ali em Israel. Então, se havia 600 mil homens
mais de 20 anos, com 20 anos ou mais, e aí fora as mulheres e crianças, se você soma tudo, você chega facilmente numa conta de 2 a 3 milhões de pessoas ali, por cima, ali, vivendo na nação, como nação de Israel. E esse aumento, essa multiplicação, esse enxamear, esse aumento preocupou o faraó e preocupou o povo egípcio. Eles temiam que numa possível guerra contra alguma nação vizinha, uma possível invasão ou uma guerra ali, eles temiam que os hebreus, que tinham se multiplicado muito, aumentaram muito, os hebreus eles se unissem com o povo inimigo do Egito e fizesse guerra e ajudasse. E eles eram uma força muito grande ali, em quantidade, em números. Então, isso preocupou o faraó. Então, o vento que era favorável aos hebreus, enquanto José vivia, nos dias de José como governador, com a sua morte, com a morte de José, esse vento que um dia era favorável, esse vento virou um vento contrário e bem violento, diga-se por sinal. Agora, por que a atmosfera daquele lugar ficou desfavorável de uma hora para outra, ou quando eles perceberam de uma hora para outra? Por que ficou desfavorável ao povo de Deus? Como pode um negócio desse? A resposta que nós encontramos no texto é que o governo daquela terra mudou. O verso 8 diz assim: entre mentes se levantou novo rei sobre o Egito que não conhecera a José. Aí está o ponto. E esse novo rei, o novo faraó, verso 9, ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas, e os israelitas edificaram para Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Então, irmãos, de um povo estimado e honrado, os hebreus passaram a ser escravizados e humilhados. Essa foi a mudança drástica do cenário sobre os filhos de Deus. E incrivelmente, o lugar que um dia foi de redenção, Deus colocou eles no Egito para redimir esse povo da fome, 400 anos antes. O lugar que um dia foi de redenção, ele virou um lugar de escravidão, um lugar de opressão. Imagina a gente está numa terra que tudo flui, tudo coopera, tudo é a nosso favor, as coisas acontecem, tudo dá certo, você tem um favor, você vê as coisas acontecendo, a terra que você está é um lugar abençoado, é uma bênção ali, e de fato o lugar que Deus escolheu para estabelecer era aquela terra. Então, ali era um lugar abençoado. Deus falou: vocês vão subir para o Egito e lá eu vou cuidar de vocês nas mãos de José, meu filho. Ainda que provisoriamente. Mas, simplesmente, você está ali desfrutando, né, de um lugar abençoado por Deus. Simplesmente, quando a gente se dá conta, as coisas mudam. E o que era um ambiente leve, agradável, fluido, tudo dá certo, passa a ser um ambiente pesado, passa a ser um ambiente difícil de suportar. O que era uma bênção passa a ser um lugar opresso, e sem já a presença de Deus, sem o favor de Deus. Irmãos e irmãs, é impressionante como um cenário pode mudar drasticamente para os filhos de Deus, e foi isso que aconteceu com os hebreus. Não se assuste. Mas estamos sujeitos a mudanças de vento, estamos sujeitos a lutas. Um novo faraó, que não conhecia José, como nós lemos, ele se levantou e enxergou neles uma ameaça ao seu reinado. E tirou deles a posição privilegiada que eles tinham nos dias de José, o governador. E fez deles escravos nos campos, escravos nas construções civis do Egito. Eles construíram cidades celeiros, nós lemos, Ramsés e Pitom. Eles construíram, segundo o historiador Flávio Josefo, historiador judeu do primeiro século,
Eles construíram algumas pirâmides, os hebreus ajudaram na construção de algumas pirâmides ali no Egito, mas para aliviar o nosso coração, Deus nunca é pego de surpresa, Ele nunca será pego de surpresa nessas reviravoltas da vida. Na verdade, Ele mesmo, Deus, já tinha avisado para Abraão. Abraão, a sua descendência vai ser peregrina em terra estranha, em terra dos outros, no caso, o Egito. Abraão, a sua descendência será reduzida à escravidão. Deus já tinha falado para Abraão isso, Gênesis capítulo 15. Abraão, a sua descendência será afligida por 400 anos. Mas no mesmo texto, Gênesis 15, do 13 e 14, no mesmo texto, o Deus que falou sobre isso, não você pego de surpresa, Ele também prometeu que Ele mesmo, Deus, julgaria os opressores. E que depois de julgar os opressores, o povo que fora escravizado, ele sairia de lá com grandes riquezas. Isso está em Gênesis capítulo 15. E por incrível que pareça, quanto mais Faraó afligia os hebreus, mais eles multiplicavam. Verso 12 diz assim: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam na terra, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Os egípcios, Faraó, ficavam inquietos por causa dos hebreus. A palavra hebraica para se inquietavam significa literalmente detestar, odiar. E esse era o sentimento que eles nutriam pelos hebreus. Eu odeio esse povo, eu nutro ódio, eu detesto esse povo, eu alimento esse sentimento, eu quero o mal desse povo, eu quero ver esse povo reduzido à escravidão ou então ao extermínio. Nós vimos essa história se repetir. Essa história começa aqui, 3.500 anos atrás, 1.500 anos antes de Cristo, e nós vimos essa história se repetir ao longo da Bíblia, e nós vimos essa história se repetir nos livros escolares que nós tivemos oportunidade. Se alguém aqui é avô, bisavô, presenciou, viu essas histórias se repetindo, como alguém pode odiar um povo assim, e exterminar um povo assim, ficar inquieto com um povo. E é o que nós estamos começando a ver nos dias de hoje. Então, o povo de Deus aqui estava sendo tratado com tirania. Verso 13. Então, os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão. Irmãos, a vida que era doce nos dias de José governador passa a ser amarga debaixo de um novo faraó, debaixo de uma opressão. Continua o texto. Fizeram amargar a vida deles com dura servidão, em barro e em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Tirania aqui no hebraico significa dureza, significa severidade, significa crueldade, significa maldade. É isso que estava acontecendo com o povo da aliança, com o povo que tinha aliança com Deus. Isso nos mostra, irmãos, que o fato de nós termos aliança com Deus, de nós sermos homens e mulheres que temem a Deus, que andam com o Senhor, isso não nos garante imunidade às lutas e às perseguições. Isso não nos garante imunidade aos sofrimentos que a vida pode propor. Mas não importa. É isso que eu preciso que você grave no seu coração. Não importa. Não importa o vento contrário que sopre, porque às vezes o vento contrário vem com força sobre nós. Não importa o vento contrário que sopre. Ainda temos a bênção e a graça de Deus sobre nós, para multiplicar e para espalhar o bom perfume de Cristo, aonde nós formos, por onde nós andarmos, isso nos é suficiente. Se nós tivermos a bênção, a graça, o favor de Deus, a presença de Deus, não importa o vento contrário que bata na nossa casa, não importa o vento contrário, a presença de Deus nos é suficiente, amém? Mas a maldade de Faraó era pesada contra os hebreus. E a nova ordem foi a de que todo menino que nascesse fosse morto. O Faraó baixa um decreto
dizendo que nasceu um menino, é para matar. Verso 15. O rei do Egito, Faraó, ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o. Mas se for filha, que viva. Faraó decretou o extermínio das crianças recém-nascidas. A intenção de Faraó aqui era o controle da natalidade ali do povo de Deus. A intenção de Faraó aqui era enfraquecer militarmente os hebreus em termos de poder de reação. Você tira os homens, a médio e longo prazo você não tem poder de reação, você abala a própria estrutura da sociedade. E também, a longo prazo, sobrariam mulheres hebreias. Faltariam homens hebreus e isso facilitaria o quê? O casamento entre mulheres hebreias e homens egípcios. Ou seja, em outras palavras, algumas ameaças estavam acontecendo aqui contra o povo de Deus. Algumas ameaças como não ter força para guerrear, ou seja, se sujeitar a uma opressão, a uma escravidão, ser exterminado com o passar do tempo, e ser exterminado prontamente ali na próxima geração. E, com o tempo também, o próprio povo ser absorvido por uma outra cultura. Então eu tenho uma cultura, e com o passar do tempo, quando eu me misturo com outra cultura, eu vou sendo absorvido. Então, se mulheres hebreias casassem com homens egípcios, o que aconteceu ao longo do tempo? A cultura se esvairia. Eles assumiriam uma nova cultura, a cultura do Egito, a cultura local. Então, essas eram as ameaças que estavam acontecendo ali com o povo de Deus e com a promessa que Deus tinha dado lá desde Abraão. Mas o texto mostra que duas parteiras foram corajosas e tementes a Deus e não obedeceram o decreto de Faraó. Verso 17 diz assim: as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras. E o povo aumentou e se tornou muito forte. Porque as parteiras temeram a Deus, Ele, o Senhor, lhes constituiu família. Amém. E disso vem uma pergunta. Naturalmente, a gente tem uma questão aqui. Num primeiro momento, lendo, você fala assim, cara, elas mentiram descaradamente na cara de Faraó, né? Tipo... elas mentiram. Como que Deus as abençoou? Como que Deus olhou aquilo e falou, gostei disso? Que mentira boa. Elas mentiram para o Faraó. Estou partindo do princípio que elas mentiram. E pode ter um outro ponto de vista, dizendo assim, quem não me garante que o que elas falaram era verdade? Pode ser também. Não, porque quando eu vou ver, já nasceu. Tipo, não dá tempo. Pode ser. Eu acho que mentiram. Mas, agora, como Deus pode abençoar elas se elas mentiram na cara dura? Então vamos lá. Primeiro, que em nenhum lugar da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, tá? Porque você sabe que a Bíblia lá na frente, ela usa textos que já aconteceram. Então, em nenhum lugar da Bíblia você vai ver escrito que Deus abençoou elas por causa da mentira. Deus abençoou uma mentira. Na verdade, a gente tem que entender e interpretar o texto que o que elas fizeram, a bênção no caso aqui, está relacionada ao temor que elas tiveram de Deus. Elas obedeceram à vontade de Deus com temor, preservando o povo de Deus, preservando a descendência de Abraão e preservando a promessa de Deus. Então elas foram abençoadas exatamente por esse motivo. Eu vou dar 2 exemplos para você entender o que eu estou falando. Se um nóia, pensa num nóia
está fugindo de um acerto de conta e ele vai parar na sua loja. Imagina, Ronaldo, você está ali trampando. Imagina, segunda de manhã, de manhã, você está ali cheio de coisa para fazer, os clientes em cima, aquela pressão. E aí chega um nóia desesperado, ele desespera, ele entra na sua loja, você não tem nem tempo de falar o que aconteceu. Ele entra e cai para dentro ali, e entra ali, na outra sala ali. Ele entra ali. E logo na sequência aparece quem? O traficante. O traficante entrou. Tipo, cadê o cara? Ele entrou aqui? Cadê ele? Me mostra. Com a arma assim, ó, esperando. Aí eu pergunto, o que você faz? Ele fez assim, ó, tá ali, ó. Você entregaria o cara? O cara não sabe que ele está lá. Ele fala, pô, ele entrou aqui. Você entregaria o cara? Fala, não, ele está aí dentro, pode matar. O que você responderia? Vou te dar um outro exemplo. Um ladrão entrou na sua casa. Em nome de Jesus não vai acontecer, mas ele entrou. E aí ele chega para você e fala assim, cadê o cofre? Aí você vai chegar, vem cá, dá a mão aqui, vem cá, vou te levar aqui, ó. Nós temos um cofre bonito aqui, eu vou abrir a senha. Quer a senha? Eu vou te dar a senha, você fica, com a hora que você quiser vir, você vem. Você vai falar assim, não, realmente tem um cofre que está cheio de dinheiro, tá, joias, não sei o quê. E pior, se ele pergunta assim, tem mulher na sua casa? E elas estão escondidas. Você vai falar, tem? Ah, tem. Elas estão ali embaixo da cama. O que você vai responder? Irmãos, nós defendemos uma posição de que numa situação de risco de morte, sempre nós devemos escolher pela vida do próximo. Amém? Há um princípio que prevalece na Bíblia sobre qualquer doutrina humana, sobre qualquer regra. Há um princípio que prevalece, que é o princípio da preservação da vida do próximo. Tudo bem, queridos? Então, não julgue as parteiras hebreias, falando, nossa, elas mentiram, então eu vou mentir. Pronto, tenho o que eu precisava, vou mentir, uma mentirinha, não tem problema. Deus julga o coração e a intenção, Deus julga todas as coisas. Amém? O que nós precisamos entender também é que nós não precisamos ter medo do barulho que o inimigo faz, mas nós precisamos ter temor de Deus para fazer a vontade dele. E foi isso que aquelas duas mulheres mostraram. Coragem e temor a Deus. Mas aí também vem uma outra pergunta. Até que ponto temos que obedecer a um governo? Até que ponto nós temos que obedecer a uma lei? Até que ponto nós temos que obedecer a uma autoridade constituída? Até que ponto nós temos que obedecer a um pastor? A resposta básica é: nós obedecemos desde que não fira valores espirituais. Desde que não fira valores morais, valores éticos estabelecidos na palavra de Deus. Essa é a regra. Essa é a régua. Isso porque governos e líderes espirituais que ultrapassaram já os limites estipulados por Deus na sua palavra, você não tenha dúvida, eles já riscaram Deus do mapa, eles já tiraram Deus dos seus corações, eles já rasgaram a própria Bíblia e eles não estão nem aí para nada, eles só pensam no ventre deles, no umbigo deles. Irmãos, submissão cega não se sustenta, ok? Não se sustenta. Não caia nesse erro de se submeter e obedecer cegamente porque ele é um líder, porque ele é um pastor, porque ele é uma autoridade, porque é isso, porque é aquilo. A Bíblia nunca nos ensinou submissão cega a nenhuma autoridade espiritual. Nada. O apóstolo Pedro, ele é trazido para vamos dizer, uma acariação, um julgamento mesmo. Ele é levado ao sinédrio e diante dos religiosos, para os religiosos e diante de todo o sinédrio ali, ele fala em Atos 5:29, olha o que ele fala: antes importa obedecer a Deus e não aos homens. Não existe submissão cega.
O apóstolo Paulo, quando está escrevendo a sua carta aos cristãos da igreja da Galácia, aos Gálatas, ele escreveu assim: procuro eu o favor dos homens ou o favor de Deus? Procuro agradar a homens? Se agradasse a homens, não seria servo de Cristo. Então é simples. Quando um decreto ou um ensino, quando um ensino aqui, partindo daqui desse púlpito, quando um ensino for contrário ao que diz a palavra, irmãos, irmãs, fique com a palavra de Deus, porque assim você vai estar do lado de Deus e não do lado do falso ensino, não do lado de lobos. Amém, queridos? E aquelas duas mulheres fizeram exatamente isso. E por isso Deus as abençoou. Abençoou cada uma delas, dando a cada uma família abençoada, porque elas estavam protegendo o futuro de Israel e salvando as famílias de Israel. Nós cremos que elas conheceram seu marido, que elas tiveram filhos, que elas casaram e tiveram filhos, que elas tiveram um lar, que elas tiveram uma família, que elas tiveram uma história em Deus a partir daquele momento. Não que elas não tivessem antes. Mas infelizmente, irmãos e irmãs, o cenário ainda podia piorar. Vendo que aquele primeiro decreto não surtiu muito efeito, o faraó ele amplia o alcance do seu decreto e aquilo deixou de ser uma informação restrita às parteiras para ser uma informação exigida a todos do Egito. Verso 22 diz assim: então ordenou o faraó a todo o seu povo, não é só mais as parteiras, agora é para todo mundo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, no rio Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. E ainda hoje, 3.500 anos depois, essa cultura permanece. A cultura permanece a mesma. Destruir a próxima geração, custe o que custar. A qualquer custo nós vamos destruir a próxima geração. Foi assim no infanticídio promovido por Faraó. Isso foi um infanticídio, extermínio de crianças. Foi assim nesse infanticídio nos dias de Moisés, promovido por Faraó. Continuou no infanticídio promovido pelo rei Herodes nos dias do nascimento de Jesus e segue-se no infanticídio cultural dos dias de hoje. É a mesma tática, irmãos. É a mesma estratégia. O que muda são os personagens. E não se trata de coincidência. Não se trata de coincidência. Eles olham, o inimigo olha a geração, a próxima geração e diz: vamos acabar com essa próxima geração. Se eu acabar com essa próxima geração, a médio e longo prazo, eu vou ter êxito no meu plano. Eu vou exterminar esses que têm aliança com Deus. Então a estratégia não muda, a estratégia é a mesma. O mesmo infanticídio promovido por Faraó foi o mesmo infanticídio promovido por Herodes, que é o mesmo infanticídio promovido pela cultura dos dias de hoje. E quem está por trás de tudo isso? Satanás. Ju, Rafa, Thiago, vocês podem vir, por favor? A verdade é que o inimigo tem ódio quando nós geramos e nós frutificamos. Seja através de filhos no Senhor, seja através de uma comunidade de fé, numa igreja bíblica e saudável, seja no seu trabalho, no campo missionário seu, no seu trabalho ali onde você prospera, onde você é sal da terra e luz do mundo, seja na sua família, onde você é um sacerdote, você é uma coluna, onde você é um filho exemplar, uma esposa exemplar, um marido exemplar, seja onde você estiver, onde você está frutificando e gerando, o inimigo nutre ódio contra a sua vida, contra a nossa vida. Mas luz e trevas, pode ficar de pé, por favor. Mas luz e trevas não se misturam. E a luz sempre vai prevalecer
contra as trevas. Então, não dá para entrar um pouquinho de trevas e conviver com um pouquinho de trevas. Ou o Senhor arranca as trevas, porque a luz prevalece, ou Ele nos arranca de um lugar de trevas e nos estabelece num novo lugar, como Ele estava fazendo ali com o povo, tirando do Egito para levá-los a uma terra de promessa. E, queridos, o inimigo é um ladrão. O inimigo é um ladrão de sementes. Nós estamos falando de frutificar, de gerar a próxima geração, os próximos frutos. E o inimigo, quando olha, ele tenta roubar até as sementes. E as crianças são sementes. As crianças são sementes. Essa próxima geração é uma semente que ainda vai frutificar. E ele olha e ele tenta roubar essas sementes, mas o Senhor tem um decreto para a sua vida. Na sua lavoura, isso não vai acontecer. Na sua lavoura, o inimigo não vai entrar. Na sua lavoura, ele não vai entrar e não vai roubar, amém? E se ele entrou por algum descuido, por alguma falta de vigilância, se ele entrou, o Senhor pede assim, do mesmo jeito que ele pediu um posicionamento das parteiras hebreias, no íntimo delas, ele também pede um posicionamento nosso. Se posicione. Se por algum motivo ele entrou na sua lavoura, tome a sua posição e expulse o inimigo das sementes. Expulse aquele que vem roubar a próxima geração, pelo nome de Jesus, amém? O povo de Israel tinha aflições, ele tinha aflições legítimas que subiam para Deus. Quais são as suas aflições? Qual é o seu clamor? Deus não está indiferente a nenhuma delas. Não se engane. Não se engane. É certo. É uma certeza. O salmista disse, é certo que não cochila e nem dorme o guarda de Israel. É uma certeza absoluta. O guarda de Israel não pisca. Ele não cochila, ele não fecha os olhos. Os olhos do Senhor estão sobre você. Os olhos do Senhor estão atentos às suas necessidades. E Ele vê a aflição do seu povo e trabalha em nosso favor. Ele não parou de trabalhar em nosso favor. Ele não parou de trabalhar em favor daquele povo que estava sofrendo debaixo de um jugo de escravidão imposto por um faraó. Ele via a aflição do seu povo e Ele continua vendo a nossa aflição. E Ele trabalhou em favor do seu povo e Ele continua trabalhando em nosso favor. Sabe por quê? Porque as promessas de Deus, e você tem muitas promessas, você sabe disso. As promessas de Deus nunca caducam. Enquanto houver respiro em nós, enquanto houver fôlego de vida em nós, as promessas de Deus estarão ali disponíveis. As promessas de Deus não caducam, ainda que a gente tenha limitação no meio do caminho. E Deus não se esqueceu do que Ele disse a seu respeito. Ele não se esqueceu do que Ele havia dito para Abraão. Abraão, eu vou formar uma descendência a partir de você. Mas essa descendência vai sofrer um pouquinho. Eu sou soberano. E eu sei o melhor caminho. Mas eu vou livrar a sua descendência. Eu vou mostrar o meu poder. E ali eu serei glorificado. E ali eles vão me conhecer. E ali uma segunda geração vai entrar na terra da promessa. Não se assuste. Eu não esqueci do que eu prometi um dia para você. E eu vou cumprir aquilo que eu prometi. Vamos adorar um pouco? Feche teus olhos. Qual é o teu clamor? Quais são as suas angústias? O povo de Israel gemia de opressão. Gemiam sofrimento. Qual é a sua angústia nessa estação? Aproveite esse tempo para adorar, para orar, para colocar tudo aos pés do Senhor. E talvez para se reconectar com Ele. Vamos adorar. Adore. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero. Ele não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu do que Ele já te prometeu.
o mesmo para sempre, Ele não mudou. E Ele é poderoso para mudar a sua história. Ele é poderoso para mudar a sua condição. A presença dEle é suficiente para transformar o cenário da sua vida. A sua lavoura vai frutificar. A sua terra vai produzir. E o inimigo não vai te subjugar. O Senhor manifestará a sua fidelidade sobre aqueles que o temem. Só queremos a Ti, Jesus. Só queremos a Ti, Espírito Santo. Tu és o nosso bem mais precioso. Espírito Santo. Outro bem nós não possuímos senão a Ti somente. Olha o nosso clamor nessa manhã. Olha o nosso clamor. Escuta a nossa oração. Sonda o nosso coração. Nos esquadrinha nessa manhã. Remove o que tem que ser removido. Santifica aquilo que se sujou. Apaga as nossas transgressões. Nos redime pelo sangue de Jesus. Garante para nós, Senhor. Garante para nós o cumprimento das Tuas promessas. Não na nossa força, não do nosso jeito, mas na Tua força e do Teu jeito. O Senhor nos basta, Jesus. Tua presença é suficiente para nós. E nós amamos o Senhor e a Tua presença. Continua nos conduzindo. Continua conduzindo o Teu povo. Irmãos e irmãs, o que nós vimos nesse primeiro capítulo de Êxodo foi que o cenário mudou. Um lugar que antes era um lugar de bênção, um lugar escolhido por Deus e preparado por Deus, passou a ser o pior lugar para se estar. E nessa mudança, nessa transição, o povo de Deus acabou vivendo uma das piores opressões, uma terrível opressão e uma terrível escravidão. E o clamor daquele povo era: cadê o Deus de José? Meus pais me ensinaram sobre um homem chamado José, um homem que foi governador nessa terra. E nos dias dele, o nosso povo era abençoado. Mas o governo mudou, o ambiente espiritual mudou, a atmosfera mudou. Cadê o Deus que era favorável? Cadê o Deus dos nossos antepassados, de Abraão, de Isaac, de Jacó e de José? Porque nós entramos num sistema de escravidão.
E pior, quando eles clamavam isso, porque nós entramos sem perceber num sistema de escravidão, e o pior era, Deus parece estar indiferente. Deus está em silêncio. Eu sinto a indiferença de Deus ao meu sofrimento. Com certeza esse era um clamor daquele povo. Mas irmãos e irmãs, a verdade é que o Senhor sempre viu, sempre ouviu o clamor e sempre agiu, mesmo quando o cenário estava desfavorável. E por esse motivo, Deus já estava providenciando a chegada milagrosa daquele que futuramente seria o libertador do seu povo, daquele que futuramente libertaria Israel do Egito. Deus já tinha preparado um Moisés para aquele povo. E é sobre isso que nós vamos falar no domingo que vem, se Deus assim nos permite. Pai, nós queremos entregar essa palavra e mais uma vez essa sequência de mensagens, que o Senhor fale profundamente ao nosso coração, que a história de Moisés, a história do povo de Deus, a história de um povo que saiu do Egito, que transitou por um deserto e que entrou, Caleb e Josué, que entraram na terra da promessa, numa Canaã, terra que mana leite e mel, que essa história fale conosco, nos ministre, nos ensine e nos prepare para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós entregamos, Senhor, esse culto a Ti, que o Senhor tenha sido cultuado, honrado, engrandecido, adorado no nosso meio. Tu és a razão de nós estarmos aqui, Jesus, e nós Te amamos mais do que tudo, mais do que todos, acima de tudo e todos. Tudo é para Ti, tudo é por Ti, tudo é por meio de Ti, Jesus. Nos abençoe para um domingo, nos abençoe para uma semana, nos abençoe, Deus, que o Teu favor, Tua bênção, Tua presença esteja sobre nós, é o que nós Te pedimos. Oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Deus os abençoe. Vai na paz do Senhor. Glória a Deus. Aleluia.